Muito bem, seja bem-vindo e nessa aula eu quero compartilhar com você o processo de persuasão para você fechar vendas de alto valor. Eu considero vendas de alto valor, valores a partir de R$10.000, mas se você tiver produtos ou serviços de pelo menos R$2.000, você consegue utilizar esse processo também para conseguir fechar vendas de forma mais acelerada, com mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Produtos abaixo desse valor eu não oriento utilizar o processo que eu vou passar aqui, porque é um processo um pouco mais complexo, tá? Você pode pegar algumas estratégias, algumas dicas que eu vou compartilhar aqui com você para poder implementar no seu processo de vendas de produtos de menor valor, mas entenda que o foco aqui é te ajudar a fechar vendas de maior valor, beleza? Então vamos lá, qual que é o processo para você conseguir fechar vendas de alto valor com elementos de persuasão um pouco mais avançados? Antes de eu falar de cada um desses detalhes, eu quero que você imagine uma situação, tá? Imagina a seguinte situação, um cliente, você tem seu produto, seu serviço de médio ou alto valor e um cliente em potencial entra em contato com você. Talvez ele chegue no seu estabelecimento, talvez te manda uma mensagem por direct, talvez te manda um WhatsApp. Ele não te conhece, nem você conhece ele, mas ele se interessou pelo seu produto, pela sua solução. E o que você faria nessa situação, tá? O que você faria para poder transformar esse desconhecido em cliente de forma rápida? Pensa, o que você faria? Nesse cenário, tá? Continua com esse cenário na sua cabeça. Existem basicamente dois perfis de pessoas. Vamos imaginar aqui, vamos botar o negociador nível B e o negociador nível A. O negociador nível B, o que ele faria nessa situação? Ele tentaria vender para o cliente. Ok. Venderia como? Falando dos benefícios, falaria de todas as vantagens, falaria de todas as informações relevantes para o cliente. Ele tentaria convencer com a lógica, argumentações lógicas. Ele falaria 80% provavelmente e deixaria o cliente falar apenas 20% do tempo. Provavelmente esse negociador nível B, ele não tem um script, um roteiro para poder seguir e o mindset dele é: eu preciso vender, a todo custo, eu preciso vender. Então ele tende a falar mais com o cliente, tende a convencer ele pela lógica, pelo excesso de informação. E nós temos o negociador nível A, que é um segundo perfil que nessa situação aqui, o que ele falaria? Basicamente o seguinte, ele ouviria mais o cliente. Ele não vai tentar vender nada. Sério, o negociador nível A, ele não tenta vender nada. Ele faz o cliente querer comprar. Ele não vai tentar convencer, ele faz o cliente desejar aquilo que ele tem para poder oferecer. Ele tem um script, ele sabe exatamente o que fala no começo, no meio e no fim. Ele sabe como qualificar o cliente e, se for necessário, ele vai dizer não para o cliente, ele não vai vender para o cliente. E o mindset dele é completamente diferente. O mindset é: será que essa pessoa tem os requisitos necessários para ter o máximo de benefício com a minha solução? E nesse contexto, qual negociador você é? Negociador nível B ou negociador nível A? Seja bem sincero, ou um mix dos dois. A grande verdade é o seguinte: se você quiser fechar vendas de alto valor, você precisa das habilidades do negociador nível A. E que vão muito além dessas características que eu compartilhei aqui. E para isso, tá, a principal diferença entre o negociador nível B e o nível A, além da mentalidade e das habilidades, eles conhecem alguns elementos vitais, que é isso que eu quero compartilhar com você agora. Para você ser um negociador nível A, você precisa entender basicamente três coisas. Primeiro, a arquitetura da persuasão de uma conversa de vendas, a matriz de condução persuasiva e a matriz de escolhas. Quando você entende, por exemplo, a arquitetura da persuasão, você sabe exatamente o que você fala no começo, no meio e no fim para converter uma pessoa, um desconhecido, um seguidor, alguém interessado em cliente comprador. A matriz de condução persuasiva são basicamente técnicas que são estratégias de persuasão que você vai utilizar para poder influenciar e ajudar a pessoa a tomar uma decisão. São perguntas, são afirmações, são técnicas específicas. E a matriz de escolha é o conhecimento acerca da psicologia comportamental de compra que faz com que as pessoas tomem decisões. Em tese, aqui, as pessoas vão tomar decisões baseadas nos interesses próprios, tá? Até aí nenhuma novidade para você. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que vai nos favorecer, vai nos beneficiar. No entanto, boa parte das vezes, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, elas não têm consciência das decisões que elas querem tomar. Nesse contexto, é você que tem que assumir a postura mais enérgica para conduzir a pessoa.
ok? Então agora a gente vai ver cada um desses tópicos, como que você pode aprofundar e como que você pode utilizá-los no seu processo de persuasão. Dentro da arquitetura da persuasão, existem basicamente 5 estágios que você precisa percorrer. Esses 5 estágios são os estágios para fazer com que uma pessoa saia de um estado de interesse para um estado de completo desejo por aquilo que você está de fato tendo ali para poder oferecer, para poder vender para essa pessoa. E esses 5 estágios são reconhecimento, aceitação, esperança, confiança e convicção. No estágio de reconhecimento, é importante que você ajude a pessoa a perceber de fato a real necessidade que ela tem dentro do contexto que ela está vivendo. Ou seja, é evidenciar o problema que ela está tendo no momento atual, ou a insatisfação com o resultado, e entender a verdadeira causa daquilo. Ou seja, imaginemos que uma pessoa não esteja vendendo, tá? Vamos pegar um exemplo de vendas mesmo. O problema em si não é necessariamente a falta de vendas, tá? A real causa desse problema, o verdadeiro incômodo é a preocupação de não conseguir manter um fluxo de caixa na empresa, não conseguir bater as metas, não conseguir sustentar a família, não conseguir realizar os sonhos, não ter dinheiro. É esse que é o verdadeiro problema, tá? A falta de vendas, né, para falar a verdade, ela é apenas um sintoma. Agora, o que a pessoa está incomodada mesmo, de fato, a verdadeira dor, é tudo isso que eu comentei com você aqui agora. E aqui no estágio de reconhecimento, isso precisa ficar claro para a pessoa, porque a partir disso vai entrar no estado onde a pessoa está reconhecendo o verdadeiro motivo pelo qual ela está precisando de ajuda. A partir disso, nós entramos no segundo estágio, que é o estágio de aceitação. A pessoa aceitar que ela realmente precisa de ajuda para poder eliminar aquele problema que está causando aquele incômodo. A partir disso, aí que ela já reconheceu que ela tem um problema, que é um incômodo, que ela está em um estado que ela não está satisfeita e ela entende agora profundamente o porquê disso, ela aceitou que realmente ela precisa de ajuda, que precisa realmente trabalhar aquela situação, senão haverá algum tipo de consequência, ou ela vai se frustrar, ou ela não vai alcançar o resultado que ela almeja, e a partir disso, aí sim, você começa a conduzi-la de uma tal maneira para que o seu produto, seu serviço se encaixe perfeitamente dentro daquilo que ela precisa para poder resolver o problema. Aqui é onde que gera a esperança. É o momento onde você apresenta um caminho que a pessoa pode resolver aquele problema. A partir de aqui, você começa a gerar esperança de verdade na pessoa. Opa, existe um caminho, existe um jeito para poder alcançar o resultado que eu quero e resolver essa situação que eu não gosto, tá? Reconheceu, aceitou, gerou esperança. Depois, o próximo estágio é gerar confiança. Ou seja, a pessoa precisa confiar em você, precisa confiar no processo, precisa confiar no seu produto e precisa confiar principalmente nela mesma. Uma das principais coisas que fazem com que um cliente não avance dentro de um processo, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, tá? Se você que está assistindo aqui é um coach, um consultor, um terapeuta, é um psicólogo, um parapsicólogo, que seja, que trabalha com pessoas na área de desenvolvimento pessoal, boa parte das vezes as pessoas não avançam dentro de um processo de compra porque elas não estão 100% confiantes que elas podem aplicar a sua metodologia, que elas podem ter resultado com aquilo que você está oferecendo. Então é importante você gerar a confiança nela mesma, que ela vai conseguir aplicar aquilo que você está orientando, que você vai ajudar, confiança no seu produto, tá? No seu produto, no seu serviço, na sua solução e confiança em você, na sua capacidade de ajudar aquela pessoa. São 3 tipos de confiança que você precisa gerar. E depois, por último, existe o processo da convicção, que é o momento da certeza. Ou seja, a pessoa, ela sabe que ela tem um problema, ela reconheceu que tem um problema, ela aceitou, ela viu que precisa de ajuda, ela viu que há uma esperança, há uma forma de alcançar o resultado, ela confiou nela mesma, no seu produto, no seu serviço, e ela precisa estar agora certa de que aquilo é a melhor coisa que ela precisa fazer. Ou seja, tomar a decisão de compra com você, comprar de você, deve ser a melhor coisa. E aí que entra uma coisa muito importante. Todo esse processo, ele passa pelo que eu chamo de arquitetura da persuasão de uma conversa de vendas. Você precisa entender como gerar o estágio de reconhecimento, como gerar o momento de aceitação, como gerar o nível de esperança, de que forma você apresenta o seu produto, o seu serviço para gerar esperança, como que você faz para poder gerar confiança dentro da sua comunicação.
Qual a tonalidade você pode utilizar? Quais os perfis de palavras, perfil de comunicação, como que você pode utilizar e como que você gera um nível de certeza. Tudo isso é importante que você gere de maneira congruente para fazer com que a pessoa avance, tá? Esses são os 5 estágios. E claro, existem roteiros, técnicas específicas para cada uma dessas áreas, que não vai dar tempo de aprofundar aqui, mas depois eu posso te orientar como que você pode se aprofundar. Mas essa é a grande sacada aqui, tá? É o grande ponto que você precisa ter para poder entender qual é a arquitetura de uma conversa de vendas. A partir disso daqui, nós precisamos entender outra coisa. Como que a gente conduz uma conversa? Tá? Como que a gente vai fazer para poder gerar uma venda de alto valor de uma maneira rápida, de uma maneira assertiva, mesmo que você não seja conhecido, ou se você for conhecido, como que você acelera esse processo? Você sempre vai buscar conduzir uma conversa através de perguntas. Existem 5 perguntas que eu sempre gosto de fazer, tá? Essas 5 perguntas você pode utilizar a partir de agora mesmo, tá? Terminou esse treinamento aqui, você já pode começar a aplicar e eu tenho certeza que você já vai perceber bons resultados. Primeira pergunta é, o que te motiva a se reunir aqui comigo hoje? Ou o que te motiva a estar procurando ajuda para esse problema específico? Isso daqui é uma das primeiras coisas que você pode fazer. Por quê? Essa pergunta vai fazer com que a pessoa comece a justificar para ela mesma que ela precisa de ajuda. Segunda, o que especificamente você está buscando nessa conversa aqui hoje? O que especificamente você está buscando para resolver esse problema que você me apresentou? São variações que você pode fazer. Isso daqui ajuda a pessoa a falar de forma mais específica e você ter clareza acerca do que ela está buscando. Depois, terceira pergunta, onde você está hoje e onde você quer chegar? Você faz como se fosse um diagnóstico do estado atual da pessoa e da onde que ela quer chegar, qual que é o objetivo final. O seu produto, seu serviço é a ponte, que vai fazer com que a pessoa saia do estado A e alcance o estado B. Quarta, qual que é o problema e há quanto tempo você tem ele? Aqui você aprofunda qual que é o verdadeiro incômodo. Lembra da primeira questão? Da arquitetura da persuasão sobre o estágio de reconhecimento e aceitação? Aqui ó, você vai a fundo. Ó, qual que é o verdadeiro problema? Como que isso te incomoda? Por que é importante você resolver? Isso daqui são coisas que você vai poder aprofundar. E depois a quinta pergunta é, se nós pudéssemos, tá? Se eu pudesse te ajudar a atender todas as expectativas que você tem para essa nossa conversa aqui hoje, o que você gostaria de saber ou ter quando nós estivermos encerrando essa nossa reunião? Isso daqui você levanta todas as expectativas. Talvez a pessoa fale, eu gostaria de ter um plano, eu gostaria de ter um caminho, eu gostaria de saber como que a gente pode trabalhar junto. Ok, você vai anotando, vai tomando notas. Tendo essas informações, você consegue conduzir toda a conversa de uma maneira muito mais assertiva. Claro que aqui é uma amostragem, tá? São 5 perguntas apenas. Existem inúmeras outras perguntas que você pode fazer. Existem outras perguntas que são ainda mais poderosas que essas que você pode utilizar em situações específicas. Como que você pode fazer isso por telefone? Como que você faz isso, por exemplo, para alguém que já te conhece previamente? Como que você faz isso para alguém que não te conhece de maneira alguma e que não conhece nem o seu produto, nem a sua solução, só que ouviu falar? Então, existem perguntas específicas para contextos específicos. Essas daqui você pode utilizar de maneira como se fosse universal para poder ir adaptando para cada um dos contextos. E aí, a partir disso, nós vamos para a última etapa, o último elemento aqui para criar um processo de persuasão realmente poderoso, que são as matrizes de escolha, tá? Essa matriz de escolha, ela está baseada basicamente naquilo que a gente conversou aqui já anteriormente, que as pessoas elas tomam decisões, base em interesses pessoais, mas elas nem sempre eles estão conscientes disso. E nessa inconsciência, você que precisa decidir por elas. Tá? Por isso que é importante você entender a arquitetura da persuasão, entender a matriz de condução persuasiva e entender por que as pessoas tomam determinadas decisões, para que a partir disso você consiga conduzir. E aí entra uma pergunta, ok, mas quais são os interesses pessoais? Quais são as necessidades e desejos? Tem alguns, tá? Eu listei alguns deles aqui. Dentro de outros treinamentos eu aprofundo um pouco mais e aqui eu quero apresentar alguns que, na minha opinião, são bem fortes. Primeiro, interesse, ganância. Segundo, medo. Terceiro, aceitação social. Quarto, busca do prazer. Quinto, fuga da dor. Dentro de ganância, tá? É importante entender uma coisa aqui. Ganância quer dizer fazer mais, ou seja, ganhar mais dinheiro, ser melhor em algo, ter progresso, ter mais vitalidade, ser mais forte em algo específico. Então é fundamental você entender que é uma natureza, tá? É da natureza humana a pessoa querer se desenvolver, querer crescer, querer realmente ser mais. E a partir disso você precisa entender como que a pessoa está atualmente e como ela quer estar. Porque a partir disso, normalmente aqui está buscando prazer, tá?
Quando a pessoa tem uma motivação de ganância, ela está buscando prazer. E aqui, na motivação de medo, é medo de perder algo, seja dinheiro, saúde, relacionamento, medo da crítica e da rejeição, medo de não ser aceito, medo desconhecido, incerteza, etc. Aqui, frequentemente, ela está fugindo de algum problema. Tá? Então, normalmente, seu produto vai estar em uma dessas duas categorias. Ou o seu produto ajuda a pessoa a alcançar um resultado e dessa forma, ele vai ajudar a pessoa a obter mais prazer, ou o seu produto ajuda a resolver um determinado problema, tá? Então, aqui é importante você ter um foco. Ah, Edson, mas o meu produto, meu serviço ajuda os dois. Ok, mas o cliente em específico, em potencial, ele vai estar buscando algo. Então, é fundamental você estar presente para isso. Depois, nós temos a aceitação social. Nós buscamos comprar coisas que nos ajudem a ter ascensão social, nos ter mais admiração, ter mais respeito, ter mais aceitabilidade das pessoas ao nosso redor. Então é muito importante, nós buscamos isso. E busca do prazer e fuga da dor, que também é uma derivada daqui. E aqui é fundamental você fazer o seguinte, tá? Esses aqui são apenas alguns, existem outros que são fundamentais também para poder realmente entender um contexto mais aprofundado em termos de psicologia de comportamento humano e principalmente psicologia de compra. E o que você precisa ficar presente agora é que existe uma forma certa de ativar esses interesses. Há uma pergunta certa para você poder ativar a ganância, há uma pergunta certa para você ativar o medo, há uma pergunta certa para você ajudar na questão da aceitação social, porque não é simplesmente você chegar para a pessoa, você quer ser mais aceito socialmente, você quer ter mais prazer na sua vida? Isso daí não, mas existem formas de você poder aprofundar nesse sentido, como por exemplo, olha, o que você acha da ideia de você conseguir fazer com que os seus resultados sejam maiores em tempo menor, sem necessariamente você ter que ter um esforço tão grande. Percebe? É um nível de pergunta que está gerando o quê? Ganância. Aqui, nesse processo, nessa aula, inconscientemente, o que vocês estão recebendo aqui? Elementos para vocês terem mais dinheiro, serem melhores negociadores, terem mais progresso. Então isso daqui é muito importante. E aqui, em nenhum momento eu falei, olha, eu vou ensinar como você obter mais ganância. Percebe? Eu vou ensinar como você vai fazer mais dinheiro. Apesar é um efeito. A partir do momento que você começa a aplicar essa condução persuasiva, começa a ter acesso à arquitetura da persuasão para você orientar toda essa conversa, entende as matrizes de escolha, naturalmente gera uma consequência, mas não necessariamente eu vou falar daquele resultado final nesse contexto aqui. Então isso é muito importante você ficar presente. Existem formas específicas de você poder ativar cada um deles, beleza? E agora, o que pode arruinar tudo? Isso daqui ajuda a gerar resultados, não tenha dúvida disso. A gente utiliza esse processo, nós já criamos scripts extremamente poderosos utilizando esses elementos. Um desses scripts foi derivado de mais de 1.200 ligações, gerou milhões em vendas e tem gerado a cada ano, cada vez mais, baseado nesses elementos aqui. Agora, eu comecei a identificar que existem algumas coisas que podem estragar literalmente tudo, mesmo que você conheça esses elementos aqui. Que é basicamente o quê? Primeiro, não ter um gatilho de ação imediata. Você criar uma oferta, por exemplo, você está conversando com a pessoa, você não ter um gatilho de ação imediata para fazer a pessoa tomar uma decisão. E aí entra naquele principal vilão, né? A procrastinação. Nós, seres humanos, somos procrastinadores natos. Se nós pudermos deixar para amanhã, nós vamos deixar. E se não tiver uma razão, um gatilho, literalmente, de ação para a pessoa tomar decisão imediata, esquece, não funciona. Segunda coisa, não saber lidar com objeções. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se a pessoa apresentar uma objeção e você não saber como trabalhar ela, você não vai conseguir gerar bons resultados. Depois tem uma oferta fraca. Não adianta ter um processo persuasivo lindo, tá? Poderoso, se a sua oferta do seu produto é fraca. Se o seu produto realmente, o seu serviço não ajuda de verdade as pessoas. Outra coisa, não saber qualificar o cliente, não ter um roteiro. Isso daqui é perigosíssimo, porque a pessoa vai ficar insegura, não vai gerar bons resultados, não vai conseguir gerar escala, tá? Porque a partir do momento que você tem um roteiro, o roteiro feito da maneira correta, ele é replicado. A partir do momento que ele é replicado, você consegue gerar escala. Gerando escala, você consegue aumentar os seus ganhos de uma maneira exponencial. Então é fundamental você ter o roteiro. E por último, não ter um gerador de clientes em potencial. O que é um gerador de clientes em potencial? É algum processo que você implementa, seja através de redes sociais, através de inbound marketing, através de uma atração ativa ou uma atração passiva, para ter um fluxo constante de clientes, para fazer com que os clientes cheguem até você. Porque a partir disso, a partir do momento que você faz com que a pessoa te contata,
para poder saber mais sobre o seu produto, seu serviço, você tem muito mais vantagem dentro no processo de negociação. Existem técnicas para você fazer uma prospecção ativa e gerar interesse na pessoa? Tem, existem técnicas. Agora, se você quiser fazer algo realmente poderoso, você precisa ter as duas coisas. A geração ativa, ou seja, você prospectar, passar no telefone ou conversar mesmo, estar em um evento, saber exatamente como fazer para poder conversar, e tem que ter a prospecção passiva, que é o momento do cliente vir até você e a partir disso você conseguir gerar uma conversa, gerar venda a partir disso, ok? Isso daqui, se você não tiver um gatilho de ação imediato, não saber lidar com objeções, não saber trabalhar com oferta, não ter nenhuma oferta, saber fazer uma oferta verdadeiramente irresistível, não saber qualificar, não ter um roteiro e não ter um gerador, isso daqui tudo pode arruinar, tá? Tudo isso daqui pode arruinar. Então fica presente para isso, você precisa de um gatilho, você precisa saber lidar com objeções, você precisa saber fazer uma boa oferta, precisa qualificar, precisa ter um roteiro e precisa também ter um gerador de clientes em potencial, para que dessa forma tudo isso funcione da melhor maneira possível, ok? Bom, agora, qual que é a próxima etapa? Pegar todos esses modelos aqui, tá? E implementar. É fundamental. Para você gerar resultados, você precisa implementar. Então, crie seu próprio processo de persuasão, um roteiro, baseado em todos esses interesses aqui, todas essas matrizes, para poder realmente gerar mais resultados. E tenha foco nessas áreas. Tenha o seu processo de persuasão, mas faça isso daqui, ó. Desenvolva um gatilho, desenvolva a habilidade de lidar com objeção, ou faça uma oferta realmente irresistível, tenha um processo de qualificação, tenha um roteiro e principalmente gere um script, um roteiro, um processo para poder atrair os clientes de maneira assertiva. E é isso que vai fazer diferença, tá? É implementar isso daqui na prática. E se você quiser sair na frente, quiser ter mais agilidade, conseguir poupar tempo e principalmente poupar dinheiro, eu quero te fazer um convite. Eu já tenho tudo isso daqui pronto, tá? E você gostaria de ter acesso ao meu processo de persuasão com todos esses elementos já prontinhos para você copiar e colar? Já todos os roteiros já testados, já validados em diversos mercados? Aqui, deixa eu botar alguns mercados que a gente já validou. Ó. Estética, odontologia, advocacia, engenharia, coaching, marketing digital, consultoria, terapia, treinamentos corporativos, produtos, imobiliário, mercado imobiliário é fantástico para poder testar esse processo persuasivo, marketing de rede, softwares, isso aqui só para citar alguns. Se você quiser ter acesso a todo o meu processo persuasivo, ao meu roteiro irresistível de venda, ao meu modelo de geração de clientes, como que eu qualifico as pessoas, os clientes em potencial, como que eu gero uma oferta irresistível, quais são os elementos, qual é o checklist, como que eu lido com objeções, como que eu faço para poder gerar um gatilho de ação imediata e todas as estratégias possíveis para você implementar de fato e gerar um processo de persuasão que vai te ajudar a fechar vendas de alto valor. Vou deixar um link logo aqui embaixo para você conhecer um treinamento onde eu entrego todo esse passo a passo em detalhes de forma aprofundada. E existem alguns bônus também que eu vou entregar para todas as próximas pessoas que conseguirem se inscrever. Então, se esse for o seu momento de poder realmente desenvolver, ter em mãos um processo de persuasão já validado, já testado, já pronto para colocar em prática, basta clicar no link logo aqui embaixo para poder fazer com que você tenha acesso imediato a esse material e já gere resultados para a sua vida, para o seu negócio. Espero que esse treinamento tenha te ajudado a clarear o processo de persuasão para você gerar resultados realmente grandiosos para a sua vida. Se você conseguir aplicar isso na sua vida, no seu negócio, eu tenho certeza absoluta que os seus resultados vão ser muito maiores. E agora, se você quiser ter acesso à minha ajuda dentro do seu contexto, com todos os elementos já prontos, basta clicar no link logo aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse material. Um grande abraço, viva com paixão e até breve.